sobre a real situação da renovação automática do contrato de Léo Jardim, goleiro do Vasco, que interessa a Palmeiras e também a Cruzeiro. As últimas do mercado, bastidores, finanças e clubes brasileiros correndo risco na Libertadores e na Sul-Americana. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando sobre a fase horrível dos clubes brasileiros nessa terça-feira, mais um dia sem vitórias de equipes nacionais. Fortaleza só empatou com o Atlético Bucaramanga da Colômbia em casa. Resultado de 0-0 que coloca a classificação do Fortaleza para a próxima fase da Libertadores em risco. Apesar de ser líder do grupo com 8 pontos, Fortaleza deve ser ultrapassado pelo Racing. O time argentino joga contra o Colo-Colo no fechamento dessa rodada. Se o Racing vencer, vai a 10 pontos. E aí que vem o problema. Na última rodada, Fortaleza enfrenta o Racing na Argentina, enquanto o Bucaramanga, que tem 2 pontos a menos do que o Fortaleza, pega o já eliminado Colo-Colo. Já o Grêmio só empatou com o Godoy Cruz em casa, empate 1-1, e dá para dizer que será o segundo colocado do seu grupo na Sul-Americana, o que vai obrigar o tricolor gaúcho a disputar um play-off contra uma equipe que vier da Libertadores da América na terceira colocação. Grêmio que só venceu um dos últimos 10 jogos, partida contra o Santos. Nos outros 9 confrontos são 6 empates e 3 derrotas. Já o Vasco, na estreia de Fernando Diniz, perdeu para o Lanús por 1-0 na Argentina. O Vasco, dessa maneira, caiu para o terceiro lugar do seu grupo, são 5 pontos conquistados. O Melgar tem 7, o Lanús aparece com 11 pontos. Decisão da vaga na segunda colocação fica para a última rodada, quando o Vasco recebe o Melgar e precisará vencer Cruz Maltino, que não ganha uma partida há 9 jogos, são 3 empates e 6 derrotas. Hora de falar sobre o goleiro Léo Jardim, titular absoluto do Vasco e pretendido por Palmeiras e Cruzeiro. Qual a real situação do contrato do atleta? Vou trazer todos os detalhes a partir de agora. Léo Jardim tem vínculo com o Vasco até 31 de dezembro e é baseado nisso que o Cruzeiro e o Palmeiras já abriram conversas com o atleta, tentando a assinatura de um pré-contrato para julho. Mas Vasco e Léo Jardim têm um acordo, uma cláusula nesse contrato atual que prevê a prorrogação automática do contrato por mais um ano se ele disputar pelo menos 50 partidas oficiais do Vasco em 2025. Cruz Maltino deve fazer pelo menos 61 jogos, ou seja, 50% desse número de partidas equivaleria a 31 jogos. Léo Jardim foi titular na derrota contra o Lanús na noite dessa terça-feira pela Sul-Americana, completando seu 26º jogo, o que faz com que o torcedor do Vasco possa respirar aliviado, mesmo tendo recusado 3 propostas oficiais do Cruz Maltino. O Léo Jardim entende que o projeto esportivo e a capacidade financeira do Vasco são problemas. Ele está a 5 jogos de ter uma renovação automática do contrato. Não acredito que o Léo Jardim vai se recusar a entrar em campo daqui até o fim da temporada para que essa prorrogação do contrato aconteça de forma imediata. Diante desse cenário, sabendo disso, que o Palmeiras abriu tratativas com Gabriel Grando, goleiro que pertence ao Grêmio, é reserva por lá e era o plano B no Palmeiras. O Verdão tem convicção de que o Léo Jardim terá seu contrato prorrogado no Vasco e o Vasco não tem a intenção de liberar o atleta. Já o Cruzeiro via no Léo Jardim a possibilidade de trazer alguém para disputar a posição com o Cássio a partir da próxima temporada, mas ao que tudo indica, o Vasco vai conseguir manter seu goleiro, que é ao lado do Verratti, o principal jogador da equipe. Acho que a gente tem time para produzir muito mais e a gente vai trabalhar para isso. Mas a gente precisa resgatar a confiança, ter coragem para enfrentar esse momento, se dedicar ao máximo. Eu não tenho queixa para falar da dedicação dos jogadores hoje, absolutamente. Os jogadores correram, tentaram, se dedicaram, marcaram o alvo o tempo todo praticamente, que é um time que joga bem aqui dentro da casa deles, tem o Lanús, um time forte. É claro que o torcedor está insatisfeito pelos últimos resultados, né? A gente só tem que pedir desculpa e a única solução que eu conheço é cada um botar a cara, assumir a responsabilidade e junto como equipe trabalhar triplicado para poder sair dessa situação. Hoje o resultado não era o que a gente queria, eu acho que a gente fez um bom jogo, a gente não merecia esse resultado, mas isso agora não importa, né? Falar isso, agora é trabalhar, mudar logo a chave, porque no final de semana a gente tem um jogo super importante do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem que escalar a montanha e a gente só vai conseguir fazer isso todo mundo junto e focado. É claro que a gente veio com o objetivo da vitória,
É muita mudança, um momento, a gente atravessa um momento delicado, a gente sabe disso, mas o grupo tem se fechado, tem se unido. Eu sei que muitas vezes não é o que o torcedor gostaria de ouvir, mas a gente está se dedicando, está trabalhando muito forte para a gente sair dessa situação. Acredito muito que com a chegada do professor Diniz agora e a comissão, eles vão conseguir agregar muita coisa para a gente. Hoje, dentro da partida, consigo ver algumas melhoras, mas eu acredito que ainda a gente está muito longe do nosso potencial. A gente depende da gente. Se ganhamos em casa, onde a gente é muito forte, classificamos em segundo lugar, assim que estamos muito tranquilos. Começamos bem o jogo, depois a gente começou a devagar um pouco, mas tuvimos pouco tempo de trabalho, mas algumas coisas do novo treinador se viram. A gente está com uma expectativa muito alta, mas é um bom começo, tem que trabalhar muito. Estamos muito felizes com a chegada de Fernando e todo o seu corpo técnico. E confiamos muito na classificação, porque a gente em casa se sente muito forte. Gente, vamos falar desse jogo, Venê. Comecei o primeiro tempo falando, cara, que máximo, né? Um treino apenas, a gente já viu muita diferença no Vasco. E aí, quando chegou o segundo tempo, parece que tudo ruiu. Eu não sei o que acontece com o Vasco, isso independentemente de treinador. Eu já falei isso nesse programa várias vezes. O Vasco tem uma dificuldade de manter um ritmo, um jogo constante durante 90 minutos. O que será que acontece, Venê? Fernandinha, vamos lá. No primeiro tempo, acho que o jogo aconteceu aquilo que a gente imaginava. O Fernando Diniz impondo a sua identidade no início da partida e, de fato, isso aconteceu, embora os jogadores tenham encontrado dificuldade, o que é normal, é um choque de realidade. Isso aconteceu na seleção brasileira. Eu lembro muito bem os jogadores da seleção falando desse choque de realidade e, obviamente, isso ia acontecer no Vasco da Gama. Então, o Diniz ele já colocou em apenas um dia de atividade a sua identidade, ou pelo menos tentou. A gente pôde ver os jogadores mais próximos, a saída de bola à lá Fernando Diniz, a marcação alta, algo que não acontecia com o Vasco anteriormente, aconteceu já com o técnico Fernando Diniz. Só que, embora a gente tenha visto um pouquinho do estilo de Fernando Diniz, um pouquinho de evolução, aconteceu aquilo que vem acontecendo durante 2025 inteiro, a queda de produção no segundo tempo. E eu nem vou ficar aqui culpando preparação física, porque olhando o elenco do Vasco, não é um elenco com jogadores de potência. São vários jogadores que realmente cansam no segundo tempo. O Felipe Coutinho é um, e isso aí é desde a temporada passada. Outros jogadores também, o próprio Tietchan passou por dificuldades, porque teve uma lesão e depois ficou ausente dos treinamentos por conta de um problema pessoal. Então vários jogadores ainda precisam evoluir fisicamente. Então não é culpa do Fernando Diniz, é culpa do Vasco da Gama. Inclusive a derrota também não é culpa do Fernando Diniz. O Vasco vem sofrendo derrotas aí durante muito tempo. E tomar gol no segundo tempo também não é culpa do Fernando Diniz. Os últimos 10 gols que o Vasco levou, 9 foram no segundo tempo. Isso demonstra como o Vasco da Gama cai bastante no segundo tempo. Cai também por conta das opções no banco de reservas, porque o elenco do Vasco precisa ser reforçado. Isso aí sem sombra de dúvidas. Embora tenha um ou outro jogador ali que já tenha sido titular anteriormente, mas mesmo assim, quando o Fernando Diniz, ou o treinador do Vasco, que agora é o Diniz, começa a fazer as mudanças, a qualidade técnica cai um pouco no segundo tempo. Então a gente pôde ver sim uma evolução, mas o gol do Lanús, por exemplo, foi um erro de marcação do lado esquerdo. O Piton não fez a marcação correta, acabou levando a bola nas costas, o Luiz Gustavo tentou fazer ali a linha de impedimento, também não deu certo. O que eu tenho de crítica a Fernando Diniz, mas eu também procurei saber por que ele fez isso, quando ele tira o melhor zagueiro da partida, que era o Luiz Gustavo, e recua o Hugo Moura. E por que a minha crítica? Porque o Hugo Moura já tinha cartão amarelo. E o outro zagueiro do Vasco também já tinha cartão amarelo. Então ficou com 2 zagueiros pendurados. E o Hugo Moura acabou levando o segundo cartão. E o Hugo não vem de uma sequência assim espetacular, né? Enfim, e acabou sendo até expulso o Hugo Moura, mas né? nesse jogo eu nem acho que o Hugo Moura estava mal, não. Não, eu também acho eu que até não. entenderia, mas a minha crítica é em relação ao cartão amarelo, porque ele ficou com 2 zagueiros pendurados. Tanto é que o Hugo Moura leva o segundo e acaba sendo expulso. Mas por que ele fez isso? E eu procurei saber para não criticar de uma maneira leviana. Porque ele tinha treinado isso no dia anterior. Então ele optou por fazer isso porque ele treinou no dia anterior. Para não inverter e fazer algo que ele não tinha treinado. E não seria, na visão do Diniz, obviamente, justo com os jogadores, né?
porque poderia pegar de surpresa os jogadores. Então ele optou por fazer aquilo que ele tinha treinado. E é um tipo Arriscou. É um tipo de mudança que a gente vê realmente no histórico do Fernando, né? Não é só no Vasco, ele sempre fazia isso no Fluminense A minha crítica também. é em relação à escolha do jogador personagem. pelo cartão amarelo. Entendeu? Não é você pegar um volante e recuar para a zaga. O André fazia isso no Fluminense, lembra? O André fazia isso de uma maneira Mas eu acho que a gente magistral. ainda vai ver alguns erros como esse do Hugo Moura, até alguém se adaptar, ou o Hugo, ou quem vai ser essa peça que vai começar a virar um zagueiro para o Fernando Diniz colocar todo mundo para frente. Porque é o tempo de bola. Você ter uma posição ali em que você é um camisa 5 ou um cabeça de área é uma coisa. Você passar a ser um zagueiro é uma coisa completamente diferente. Então, talvez esses erros a gente ainda vai encontrar até a adaptação. Eu acho que o Hugo Moura tenha jogado mal na zaga, até porque o Hugo Moura já fez isso anteriormente. Meu único questionamento em relação a essa escolha do Diniz é justamente por conta do cartão amarelo. Porque, querendo ou não, o jogador, quando ele está pendurado, ele fica com certo receio em algumas jogadas. Embora ele não tenha ficado, ele acabou levando o segundo. E eu senti nessa jogada que realmente foi uma falta de tempo ali, de adaptação, porque são locais diferentes. E isso aí ele vai ajustar, ou vai ser o Hugo, ou qual personagem vai ser esse cara que sempre vai estar figurando essa posição versátil, em que, sem mexer nas peças, ele consegue mudar o plano, né? Tem uma característica de estilo de jogo que é muito Fernando Diniz. A proximidade dos jogadores em um lado de campo, eles tocam a bola e tentam inverter a jogada para pegar o time adversário de surpresa. Tanto é que na transmissão o Flavinho falou isso, que a todo momento o Diniz pedia para inverter. Por quê? É algo que ele quer, algo que ele deseja. Só que em um dia de treinamento é muito difícil os jogadores pegarem esse estilo de jogo. Fala, galera. Tô sabendo aí que vocês estão me zoando, né? E com razão, porque a estreia do Fernando Diniz, infelizmente, foi com derrota aqui na Argentina, o jogo lá no estádio do Lanús. Primeiro tempo em que o Vasco até conseguiu mostrar um pouquinho de evolução em relação aos dois últimos jogos. Claro, vexames contra Porto Cabedelo e também o Vitória. Entendo que você conseguiu ver um pouco de cara, uma postura melhor com e sem a bola, uma equipe que conseguia avançar linhas também e trocar passes, coisa que esse time pouco conseguia fazer nas últimas partidas, mas só durou 45 minutos. Acredito que a etapa inicial tenha dado um pouquinho do gosto do Fernando Diniz, que com apenas um treinamento parece que tinha trocado o elenco inteiro, mas na verdade não. Ele apenas trouxe confiança, trouxe uma nova postura e uma nova identidade de jogo também para o Vasco nesse primeiro tempo. Só que durou pouco. Como eu costumo dizer, infelizmente, dentro desse grupo tem um fracasso impregnado. E para tirar esse fracasso que está impregnado, vai demorar um pouco, Fernanda, Venê, porque o Fernando Diniz vai ter muito trabalho. A boa notícia é que nos próximos 6 jogos, 5 serão no Rio de Janeiro, 4 em São Januário e 1 no Maracanã. Então, assim, é a expectativa que o torcedor vascaíno tem dele conseguir ver dentro do Rio de Janeiro a força da torcida, vitórias novamente. Já faz muito tempo que o torcedor não sabe o que é isso. E entrar nessa etapa aí do Super Mundial, tendo um mês de treinamento para o Fernando Diniz trabalhar e trabalhar muito bem essa equipe, porque é necessário. Mas a diretoria precisa entregar reforços, precisa fazer saídas também para mudar o perfil desse grupo e entregar suporte para o Fernando Diniz. Milagre ele não vai fazer. Ele deu um panorama muito parecido do que a gente já falou por aqui, né, Vene Casagrande, em relação... A gente encontrou no 45 minutos iniciais um Vasco com mudanças, com a característica do Fernando Diniz, e a gente vê, obviamente... Um treino só ele teve, ele vai ter um lastro muito grande para essa melhora e vai ter tempo também, sobretudo um tempo do Mundial. E no segundo tempo, mais uma vez, o Vasco cai de produção e acaba tomando o gol. O Venê trouxe um número aqui dos 10 últimos gols do Vasco, 9 o Vasco sofreu no segundo tempo. E os números não falam sobre tudo, mas ajudam a fazer um entendimento do que está visto, está falado. O Vasco não consegue jogar 90 minutos com muita intensidade. Ele acaba caindo de produção e acaba dando mole. Mas um futebol tem 90 minutos, não tem jeito, Vene Casagrande. Agora, alguns personagens, assim, por exemplo, o Tietê, a gente via que já tinha uma facilidade até por conhecer o estilo de jogo do Diniz. Eu senti que o Tietê fazia muito bem. Às vezes ele voltava lá no Léo Jardim, aproximava sempre, fazendo essa forma que você disse, de trazer para um canto do jogo os adversários e, obviamente, o outro campo vai estar com alguém desguarnecido e você vira esse jogo. Eu vi também que voltou muito para buscar a bola e com certeza foi orientação do Diniz, foi o próprio Coutinho. Perfeito. Mas aí, quando você pede isso ao Coutinho, você exige mais da parte física dele. Consequentemente, o tempo dele em campo vai diminuir. Tanto é que ontem ele foi substituído aos 35 do segundo tempo, após ele errar um domínio de bola, que o Coutinho pouco erra. Mas ele errou por quê? Porque ele estava extremamente fadigado, cansado em campo.
Então o Diniz ele vai ter que equilibrar isso, ou a diretoria vai ter que fazer reforços. Eu acho que tem que reforçar, independentemente de qual fosse o treinador, Diniz ou outro treinador. Eu acho que tem que reforçar o elenco do Vasco da Gama. Nesse momento, o torcedor tem total razão de ficar preocupado. Hoje, o Vasco briga pelo quê no Campeonato Brasileiro? Tem que fugir da zona de rebaixamento. Na Copa Sul-Americana, particularmente acho... Você acha que já foi? Eu acho que é melhor, assim, posso ser bem sincero, pensando na temporada do Vasco da Gama... Cadê? Vamos ver talvez aqui, ó. O ideal não seja nem se classificar, porque se você se classifica em segundo, você automaticamente vai pegar um time muito forte da Libertadores da América. E com isso você ganha 2 jogos em um calendário que já é exigente demais. Talvez pro Vasco da Gama, futuramente falando, e até mesmo pro próprio Fernando Diniz, seja melhor nem se classificar, entendeu? Mas quem sou eu para dizer isso? Depende do que a diretoria pensa, de planejamento. A diretoria, desde o começo, deixou muito claro que estava priorizando a Copa Sul-Americana. Será que agora vai mudar? Vai priorizar a disputa do Campeonato Brasileiro? Porque não foi assim. Contra o Palmeiras, a gente pôde ver um Vasco vendendo mando de campo, levando para Brasília, perdendo o seu ponto forte, que é São Januário, e poupando 2 principais jogadores, Verratti e Felipe Coutinho. Agora a diretoria vai mudar, depende muito do que debateu com o técnico Fernando Diniz. Tá aqui a tabela, Vene Casagrande, vocês de casa, essa tabela da Sul-Americana pro Vasco da Gama. Quem não pode ver, a gente conta. O Lanús é o primeiro colocado com 11 pontos. O Melgar é o segundo colocado com 7, o Vasco é o terceiro com 5 pontos e o Puerto Cabello é o último colocado com 4 pontos. Lembrando que, se não me falha a memória, o último jogo do Vasco é contra o Melgar em casa. Jogo em casa, o Vasco decide em casa. Esse foi o Melgar, em que o Vasco fez um belo jogo no primeiro tempo, dominou a partida e deixou tomar um empate fora de casa, ainda com o Carille treinando o Vasco da Gama. Então, assim, não é impossível o Vasco vencer o Melgar. Não. Já enfrentou o Melgar, já teve controle de jogo em cima do Melgar e jogando em São Januário. Sim. Impossível não é, Vene, e é de fato um confronto direto. Sim. Mas aqui a gente já está falando que o Vasco não passa mais, matematicamente, não passa mais em primeiro, ou seja, de forma direta. Se o Vasco pensar em Sul-Americana, ele precisa ocupar a segunda posição e aí então ir para um play-off, que é vindo enfrentar um time que vem da Libertadores, como o Vene falou, e em 2 jogos decidir se continua na competição. E pode ser um time assim extremamente... Exemplo, pode ser o Bahia, pode ser o próprio Internacional, pode ser o Flamengo, uma loucura, pode ser o Botafogo. Não é nenhuma loucura você pensar isso. Pode ser um clube argentino que está dando muito trabalho aos clubes brasileiros. Fernandinho Maia, eu estava vendo ontem, antes dessa rodada começar da Copa Sul-Americana, nenhum brasileiro liderando seu respectivo clube. Isso para mim é um absurdo. Com mais uma derrota no currículo, chegando a 9 jogos sem saber o que é vitória, somando as 3 competições que o Vasco da Gama disputa nesta temporada de 2025, o clube fica perto de ser eliminado na Sul-Americana. O clube está atualmente na 3ª colocação com 5 pontos e o Melgar, que é o seu rival na próxima rodada, que é a última da Sul-Americana, da fase de grupos, vai ser o adversário do Vasco. Então, ou seja, o Vasco só passa o Melgar se vencer a partida em São Januário. Se der empate ou perder, o Vasco estará eliminado. O Vasco tem 5 pontos e o Melgar tem 7. O Lanús chegou a 11 e já está garantido na primeira colocação, já classificado, para a próxima fase. O Vasco então briga aí para ficar em segundo lugar na fase de grupos para ir para o play-off da Sul-Americana, que aí pode pegar algum adversário complicado na próxima fase, a fase de play-off. Tem grandes equipes aí que podem ser eliminadas na Libertadores e cair nesse confronto com o Vasco da Gama. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Eterno Vasco Oficial.